pensando historicamente, que esse processo ele tem se aprofundado, principalmente quando nós olhamos o interior das escolas, o paulatino processo de privatização dos serviços que compõem a escola, né? Então você teve a merenda, depois você teve os funcionários da limpeza, a escola sofreu muito nesses últimos anos. E a partir da pandemia, a gente começa a perceber, né, um agravamento desse processo, que é o processo de privatização. Nós temos aí o casadinho que a pergunta traz, né? Que é um ataque frontal à democracia, no sentido de que há uma expansão do projeto de escola cívico-militar e também a privatização. Então, eles estão caminhando assim em combo, né? E que para nós, no campo das ciências humanas, fomos extremamente atacados por essa política. E aí eu penso que, em considerações iniciais, que nós temos que nos mobilizar, porque a história, né, que é a área em que eu atuo, né, inclusive como conselheira, também do sindicato e também, né, da Ampul São Paulo, nos preocupa muito, porque nós tivemos uma diminuição curricular muito perversa e isso impacta, né, na criação mesmo do que é a escola, porque a escola, na sua própria criação, a escola pública, ela é resultado de uma história, né, de crítica a um sistema que deixava a população à margem desse direito. Então, em considerações iniciais, é entender que isso é um processo e um projeto extremamente perverso para a sociedade no campo dos direitos já conquistados, né? E que ainda não totalmente consolidados, mas é muito preocupante o que está acontecendo agora nesse cenário em São Paulo. É de uma gravidade assim, e a importância, né, desse encontro aqui. Me deixa ajudar. Eu sinto sem machucar. Me deixa ajudar. Sai, sai! Não, para! Não, eles estão saindo! Que a gente está diante da destruição da escola pública no estado e na cidade de São Paulo. O modelo de escola pública que veio sendo construído no Brasil, desde os pensadores ali da escola nova, desde os anos 30, aquela ampliação do acesso à escola pública, da construção da escola pública como a gente concebeu e que foi responsável pela inclusão de gerações no nosso país, ela está sob ataque, como a Verusca disse, é um ataque frontal, é um ataque que pode ser definitivo, é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo, mobilize as forças da sociedade para muito além dos educadores e educadoras, daqueles que estão nas escolas diretamente, para que a gente evite que o futuro de gerações seja comprometido. Além disso, além da destruição da escola pública, a gente está diante de um ataque econômico. Se trata de uma ação orquestrada de setores do mercado, de setores de governos que olharam para o fundo público da educação e disseram: esse é um recurso que está preservado, ao contrário de outros do Estado brasileiro que já foram apropriados pelas empresas, apropriados por entidades da sociedade civil que de sem fins lucrativos têm só o nome. O orçamento da educação vinha sendo preservado e desde os últimos anos, aí diria que uns 4, 5 anos e de forma mais intensa a partir do final do ano passado, o orçamento público, o fundo público da educação está sob ataque. Era nada de nem noite de negro, era negro nunca mais, era noite de nem nunca de nada mais, era mãe de negro não, porém parece que há golpes de pé de pão.
E, finalmente, eu acho que tem uma consequência para nós historiadores também, para os professores, professoras de história nessa questão toda. Porque por trás dos ataques, e como álibi, inclusive, né, para tudo que está acontecendo, tem um discurso de que é a aprendizagem. E essa aprendizagem que os governos atuais têm, do Estado de São Paulo e do município em especial, têm utilizado, é uma aprendizagem pautada no resultado de avaliações que medem apenas o conhecimento na área de português e matemática, quando muito ciências. Isso significa que a gente está tendo nas escolas a indução de um modelo de aprendizagem baseado ali numa cobrança de conhecimentos, né? Transfere o conhecimento, depois cobra, transfere informações, depois cobra dos estudantes, e com um recorte nas disciplinas de português, matemática, quando muito ciências. Isso significa, então, que tem escolas onde se começa a olhar para a história, e ainda que não tenha tido na rede municipal, como ocorreu no estado, diminuição da carga horária, mas acaba tendo uma diminuição do papel, porque pensa assim, a história não vai cair na prova mesmo, não vai ser cobrada, a disciplina de história, de geografia e outras não vão alterar o resultado da escola, então não tem a mesma importância, porque importante mesmo é português e matemática. Então isso, sem dúvida nenhuma, traz um ataque à história, traz um ataque ao nosso fazer de historiadores, que precisa estar no radar da ANPU. Fico feliz de participar dessa discussão. Porque a ANPU, ela tem um histórico, né, em defesa dos trabalhadores da educação e, particularmente, né, dos professores de história. Né? Vamos pegar, assim, a área de ciências humanas, até mesmo, Marcos, se a gente pensar na matemática, na língua portuguesa, dentro do processo de plataformização, que é um outro eixo, né? Porque eles vêm cercados assim, eu vou privatizar, mas antes da privatização eu tenho a plataformização, que é também uma privatização já instalada e bem consolidada desde o processo pandêmico, né? Nada de nem noite de nego, não. O que ocorre na área de história é que hoje, no Estado, nós temos um ataque violento da nossa liberdade de cátedra. Então, compor uma frente, dialogar com o pai que está sentado na mesa, né, Marcos, refletindo conosco quais são os caminhos de enfrentamento em defesa da educação, ela é fundamental. O meu filho, ele vai prestar um exame de ensino médio, que democratizou o acesso ao ensino superior. O que essa plataformização, essa retirada de conteúdos de história pode causar? Porque lá vai ser exigido. E não vai ser exigido o apertar o botão para ficar verde e consolidar o processo da plataforma. Não, é o entendimento que ele tem que ter do processo histórico, né? Assim, só para pegar uma coisa bem prática, que os pais querem que a escola dê um certo, né, resultado. E a gente trabalha muito bem. Porém, o que tem acontecido no Estado com a plataformização é uma violência institucional. Aí você tem um ataque como esse de plataformização, que tem erros grotescos, né? Por exemplo, né, de que Dom Pedro II assinou a Lei Áurea. Nós sabemos que, historicamente, a princesa foi obrigada a assinar por uma conjuntura, né, em que os movimentos sociais já estavam ali, não com o nome de movimentos sociais como temos hoje, mas eram levantes em torno de um acesso à liberdade. Um outro ataque também acontecendo que diz respeito ao fundamentalismo religioso. E acho que esse é um elemento que a gente não pode perder de vista. Tem se tornado, infelizmente, comum em muitas câmaras de vereadores, e acho que assembleias legislativas, inclusive, tem projeto de lei também nesse sentido na Câmara Federal, de ações que propõem a introdução de um ensino religioso que não é aquele lá de trás que apresentava as religiões em seus aspectos culturais, né?
mas é um ensino religioso proselitista mesmo. Tem inclusive aprovação de tornar a Bíblia, o livro, e não na perspectiva de livro histórico, mas enquanto livro religioso mesmo, um instrumento didático, material didático das escolas, né? E a gente sabe que isso certamente só vai acontecer nas escolas periféricas, nas escolas onde estudam os filhos da classe trabalhadora, porque na elite é isso que você falou, né, Márcia? Eles querem continuar tendo acesso ao melhor da arte, ao melhor da filosofia, da música, das ciências, das tecnologias, enviando seus filhos para estudarem fora do Brasil. A gente não pode aceitar, não pode naturalizar esse rebaixamento do conhecimento pedagógico. Vou começar falando sobre o mapeamento. Ele é um instrumento que está sendo criado pela Frente Popular em Defesa da Escola Pública e também pela campanha Salve a Escola Pública, junto com outras entidades que estão nos apoiando, inclusive a ANPU, e ele consiste num esforço de organizar as informações que nos chegam por meio da imprensa, que chegam por meio de denúncias, que chegam por meio da atuação das entidades sindicais e outras entidades que visitam as escolas e tem presenciado um conjunto de ataques que dizem respeito ao avanço da militarização, que dizem respeito ao autoritarismo, que dizem respeito a essa terceirização, a privatização e aos resultados que esses processos trazem, né? Então, há ataques de outro tipo, como o de forças policiais que adentram as escolas e agridem e que constrangem e inclusive agridem estudantes. Então, esses acontecimentos que a gente gostaria muito que fossem poucos, a gente gostaria muito que não existisse nenhum mapa, nenhuma lista desse tipo de acontecimento, mas infelizmente a gente sabe que eles existem, estão espalhados pela cidade, pelo estado de São Paulo, numa quantidade que infelizmente é muito grande. A gente está fazendo esse esforço, então, que vai ser permanente, de ir coletando essas informações, colocando num mapa que vai ficar online, vai poder ser acessado por jornalistas, por pesquisadores, pelos agentes da justiça, por agentes do poder legislativo, por todos aqueles que querem entender o que está acontecendo nas escolas. Lá vai ter sempre a informação, a fonte da informação, um trabalho rigoroso, porque a gente é contra fake news, então um trabalho rigoroso de apuração, e esses elementos, essas informações vão estar à disposição de quem queira realizar ações em defesa da educação pública. Então fica novamente o convite para que todos acompanhem o lançamento do mapeamento e conheçam essa estratégia, esse instrumento e possam contribuir com ele. A gente tem aí denúncias de escolas em que os jovens, ao defender a escola para que ela não se tornasse, por exemplo, escola de tempo integral, que também é um ponto, né? É muito forte no discurso de que, olha, educação integral é diferente de escola de tempo integral dentro, né, de uma estrutura de capital que a gente sabe que não dá conta, né, de abarcar. E o aluno, para ficar numa escola de 8 às 5 ou de 8 às 3, vai acontecer que aquele outro período que ia usar aquela sala a partir da 1 da tarde, não vai utilizar. Então, diminui o público porque não vai ter noturno. Esse mapeamento mostra a incidência do assédio, muitas vezes utilizado como política pública, né, para poder passar as outras políticas, porque se você se cala, todas as outras políticas, porque a escola ela conquistou ao longo do processo democrático os órgãos colegiados. Claro. E dentro desse contexto que vivemos hoje de ataque à educação pública, não há ouvidos, né, a escuta para esses populares que formam a comunidade da escola. Então, acho que esse mapeamento ele é fundamental porque ele revela tudo isso. E é um ataque brutal, né? Àquilo que a gente entende como democracia, ou construção da democracia, porque consolidada a gente nunca teve no país. Uma rede minimamente preocupada com a educação, ela precisa se preocupar com a formação histórica, né, dos cidadãos. Claro. E eu acho que tirar isso, hoje você tem professores que são professores efetivos, né, porque o Estado hoje, para quem está ouvindo também não sabe o que está acontecendo, são 100 mil
professores contratados. É muita gente. É muita. Uhum. E aí, na condição de contratados, você não tem a sua carga Uhum. assegurada. Uhum. Aqueles que são os concursados não têm pela diminuição da matriz curricular. Né? Na Certo. Educação Fundamental 2, nós temos 3 aulas de história. Então, foi tirado uma aula, mas isso afeta muito. Uhum. E aí são questões estruturais, mas que mexem muito, né, com a Claro. nossa... Uhum. Não é só no currículo em si, mas houve um acréscimo de alguns minutos de aula, mas tiraram as disciplinas. Então, isso, no resultado de tudo isso, você tem, né, um empobrecimento diminuição. curricular que é gravíssimo. E Uhum. para os profissionais da área também, você tem uma certa evasão. Então, para quem está se formando, a gente precisa defender a área de história. Né? Uhum. Porque às vezes eu vou para a área do bacharelado, mas as pessoas precisam Uhum. entender o que está acontecendo na educação básica, e acho que esse momento é importante. Então, o Mais História, ele chega para conversar com o educador, ele chega para conversar com a sociedade para dizer, olha, nós precisamos manter minimamente assegurado, né, algumas conquistas democráticas, defender a escola pública, defender um currículo que seja um currículo, né, e currículo é a disputa, sim, mas sem a nossa disciplina já tirar, aí não dá. Aí a gente está fazendo um retrocesso ao período militar, colocando empreendedorismo, né, que são os discursos meritocráticos que incidem sobre essas provas. Foram essas conquistas de trazer história e não mais o cívico-militar. Nós não queremos isso, não queremos retrocesso. Nós queremos entender o que foi a ditadura militar com aula de história no currículo. Né? E construir projeto de vida é a possibilidade de eu construir o projeto político-pedagógico da escola, o PPP. Precisamos trocar essas siglas por aquilo que já conquistamos, porque senão o discurso está sendo muito forte e ele chega muito fácil, né? Então, esse movimento, inclusive aqui, Márcia, a gente acho que agradece, né? Porque é uma forma da gente falar, não, tem coisas invisíveis que o mapa vai mostrar, né, vai construir, e o Mais História está aí também resistindo, né, e mostrando a necessidade de ter uma sociedade minimamente com os conhecimentos construídos pelo coletivo, que são trabalhadores, que é a sociedade. A gente sabe o papel que os estudantes tiveram, né? Então, sem a luta estudantil, talvez a gente estivesse ainda vivendo uma ditadura nesse país. Então, a gente tem que acreditar muito nos estudantes do ensino médio, mas também os estudantes do ensino fundamental, aqueles que estão na universidade. A gente tem que chacoalhar essa meninada e mostrar para ele que quando tira a aula de história e coloca a Bíblia no lugar, quando tira a aula de história e põe o empreendedorismo no lugar, ali está sendo jogado o futuro dele, né? Que o seu futuro está sendo comprometido por meio de decisões como essas. São 10 anos de um movimento importantíssimo que ocorreu em São Paulo, que foram as ocupações de escolas. Então, Marcos tocou num ponto importante, que são os estudantes, né? Entra, Cristóvão. Desde o dia 6 de outubro! Desde o dia 6 de outubro! Os estudantes! Têm lutado nas ruas! Se o governo quisesse melhorar a educação, fecharia escolas. Não fecharia escolas. Vamos ocupar as escolas. Contra a reorganização. Não começou no Diadema. E não vai terminar no Fernão. Pula, sai do chão! E estão querendo reduzir também a qualidade de ensino. E eu acho que é justo cada estudante lutar pelo seu direito. E aí, por que aconteceu tudo isso? Porque estávamos dentro de um contexto democrático. Não, né? Então, é necessário valorizar a história, né? E nós não vamos parar. Então, acho que o Mais História é exatamente para dizer mais democracia. Nós vamos, sim,
como o Marcos colocou muito bem aqui, né, conquistar os direitos educacionais que tanto lutamos e que precisamos continuar assegurados, principalmente no currículo, né? Então, quando nós falamos que estudantes, pais, quem está assistindo aqui precisa assegurar a escola pública, porque ela é uma instituição que é a base de uma sociedade. Né? Então, a educação é a base de uma sociedade. A gente agradece demais aqui esse espaço para debater e a defesa da escola pública. Vamos juntos. Agora, dia 20 de agosto, na Alesp, às 14 horas. Temos ônibus, né, nas localidades, nas faculdades. Em Guarulhos, sindicato também, né, de professores regionais. Na Unesp, na Unicamp, né, já estamos construindo esse movimento. A frente está convidadíssima, né, para participar, claro. Porque esse é um debate fundamental, né, para a sociedade, para poder entender o que foram essas conquistas de trazer história e não mais o cívico-militar. Nós não queremos isso, não queremos retrocesso. Nós queremos entender o que foi a ditadura militar com aula de história no currículo. E estão querendo reduzir também a qualidade de ensino. E eu acho que é justo cada estudante lutar pelo seu direito. A gente estuda escola pública, a gente sabe que a nossa realidade é outra. Eu estudei escola pública a vida inteira e eu sei que a realidade é outra. É nesse momento que eles mais temem que a gente se organize. Porque a organização, ela realmente dá medo, porque as pessoas dialogam, as pessoas colocam os problemas na mesa e falam, e aí, como é que vai ser? Como que a gente vai conversar e dialogar com o governo? Na verdade, todo o ensino médio tem passado por um processo enorme de evasão e a gente não tem tido acesso aos dados relativos a essa evasão. E essa evasão, é claro que é por outros motivos, né? Porque a juventude não tem encontrado na escola nem a educação que precisa e muito menos a resposta, né, para as demandas da vida.